Muito bem, o nosso irmão Hugo Laércio, lá de São Paulo, de Goiânia, São Paulo, apresenta um programa excepcional, o programa 76, Refletindo com Jesus, não somente de pão viverá o homem. É um programa apresentado pela Web Rádio Cristo Consolador, foi veiculado no dia 19 de maio de 2021 e nós estamos reproduzindo aqui na página Estação da Luz do Espírito. A nossa página, como você já sabe, não tem fins lucrativos. O objetivo é reunirmos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, livros da codificação, textos, entrevistas, palestras, para que você encontre no mesmo lugar o acervo que atenda às suas necessidades, para o lazer, para a pesquisa, para o estudo. E aí convidamos você para esse programa. O nosso irmão Hugo Laércio faz uma verdadeira viagem, levando a compreensão, a reflexão sobre não só de pão vive o homem. Orientação de Jesus. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e um bom programa. Boa noite a todos que estão nos acompanhando na Web Rádio Cristo Consolador. Estamos iniciando o programa Refletindo com Jesus, todos os dias com temas diferentes. E o tema de hoje, não somente de pão viverá o homem. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando, que possamos todos juntos refletir sobre esse tema do Evangelho do Cristo. Assim, eu vou ler uma pequena mensagem do Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. Você não tem inimigos externos. Inimigos nossos são os pensamentos errôneos que todos nós temos e que lançamos ao ar, atraindo pensamentos semelhantes no próximo. Na realidade, ninguém pode ser inimigo nosso, pois Deus habita dentro de cada um de nós. Anule as inimizades, emitindo pensamentos de tolerância e de amor a todas as criaturas, que são templos de Deus. É interessante, né, esse tema, porque muitas vezes nós procuramos inimigos, né, fora, e às vezes criamos antipatias, né, contra certas pessoas, mas os piores inimigos que nós possuímos são os nossos pensamentos, as nossas vibrações, as nossas atitudes, né, as incoerências que nós praticamos muitas vezes na nossa vida, né. Então é interessante esse convite e essa necessidade que todos nós temos de buscar, né, canalizar essas energias, essas vibrações, para que nós possamos crescer, desenvolver e nos libertar desses pensamentos menos nobres, dessas dificuldades que nós encontramos, dos vícios, né, tanto mentais quanto físicos, que nós possuímos na nossa existência. E assim, eu vou convidando a todos a se sentirem à vontade, que fechem os olhos, e vamos numa corrente de amor, de paz, de luz, nos acalmando, e vamos sentindo o envolvimento de nosso mentor, de nosso anjo de guarda, esse amigo fiel que está sempre a nos guiar, a nos dar boas instruções e a conduzir a nossa vida. Vamos rogando a Ele que nos fortaleça, e vamos elevando o nosso pensamento até Maria de Nazaré, Nossa Senhora, que já vem nos envolvendo em seu manto azul celeste, nos dando muita paz, muito amor, muita luz. Ela que vem nos consolar, nos mostrar o poder da resignação, da renúncia e da fé. Ela que é exemplo de todas as mães que amam, que se doam ao extremo aos seus filhos, e no caso dela se doou ao Mestre Jesus Cristo e vem até hoje se doando a toda a humanidade. Ela que abraçou a todos nós como seus filhos espirituais e vem nos auxiliando, sempre rogando ao Pai que tenhamos força, fé, para que possamos efetivar as transformações necessárias na nossa existência, na nossa conduta, e que possamos prosseguir na senda da evolução. Assim, vamos rogando essa mãezinha amada, que nos eleve o pensamento ao seu Filho amado, nosso irmão mais velho, Mestre Jesus Cristo, que como um grande educador veio nos ensinar as leis divinas, nos ensinando o beabá divino, a nos conduzir
a seguirmos o nosso caminho em paz, em tranquilidade, nos livrando de todas as energias, de todas as vibrações e pensamentos materiais perniciosos que muitas vezes temos, que nos conduzem ao sofrimento, a não vivermos de acordo com essas leis divinas e colhermos frutos amargos, dolorosos, que muitas vezes nos acompanham pela existência inteira, e não só nessa, mas em muitas outras existências, às vezes no futuro. Por isso vem o Mestre com o remédio doce e suave do amor, da renúncia, da paciência, de buscarmos nos espiritualizar para que possamos administrar em nós mesmos esse remédio que vai nos curar, vai nos auxiliar, vai nos guiar para a nossa transformação moral e espiritual. Assim, vamos rogando ao Mestre que nos represente diante de Deus Pai Todo-Poderoso, causa primária de todas as coisas, fonte eterna de paz, de sabedoria e de harmonia, onde nós somente agradecemos e louvamos por tudo que temos, por tudo que somos, pelas oportunidades que estamos tendo nessa encarnação, pelo contato com o Evangelho do Cristo, com o contato com a espiritualidade. Nós louvamos e agradecemos com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E assim, após essa preparação, eu vou pegar um pequeno trecho aqui do Evangelho para ler, para que nós possamos refletir na noite de hoje. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitado. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirijamos para a eternidade. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, a Maria, a todos os outros. E diante dessa mensagem que eu acabei de ler, é interessante, né, que quando Jesus Cristo diz, né, não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né, ele quis dizer que não somente do exterior, nem das coisas materiais que nós temos que conduzir a nossa vida, né, a nossa existência, nem os nossos objetivos. Muitas vezes nós temos uma vida confortável, né, nós temos um lar, temos uma casa, nós temos, né, diante da visão material, nós somos bons cidadãos, né, nós temos uma vida aí cheia de coisas, né, atividades que nós fazemos que podem ser úteis à sociedade, a todos ao nosso redor, mas nós temos que analisar também o que conduz o nosso coração, né? Será que essa virtude que nós passamos, essa organização ou essa disciplina que nós temos,
nas coisas exteriores, na condução dos bens do mundo, são as mesmas disciplinas e organizações que nós temos na condução dos bens espirituais e da nossa vida espiritual. É interessante isso porque nós verificamos muitas vezes, né, pessoas que moram, né, e que vivem em situações maravilhosas no campo material, mas que se nós pudéssemos verificar a condição espiritual dessas pessoas, seria uma condição extremamente lamentável, extremamente indigna, extremamente complicada e perturbada por conta dos excessos, dos vícios, da conduta perniciosa, principalmente no campo íntimo, nas relações íntimas, nas relações com as outras pessoas. E isso é interessante, né, nós pensarmos sobre essa questão, porque muitas vezes nós nos preocupamos, né, com a limpeza exterior ou com a aparência, né? Eu pareço ser uma pessoa justa, eu pareço ser uma pessoa boa, mas por trás da cortina ali, né, eu estou cheio de falcatruas, de, né, golpes, de situações tristes, né, em que negras na minha existência, por conta do egoísmo, da prepotência, do orgulho, da vaidade, por conta do status social, por muitas vezes, né, achar melhor que os outros. Então, tudo isso a gente tem que analisar, porque a mensagem do Cristo é bem clara, né? A nossa vida não é somente constituída das coisas materiais, né? Nós não vivemos apenas do pão, nós não vivemos apenas para o corpo, nós vivemos para o espírito, né? O alimento espiritual e aquilo que nós oferecemos espiritualmente também será considerado e será levado em conta. E aí é interessante quando a gente pensa sobre isso, porque quantas famílias e quantas sociedades, né, no mundo, nós verificamos que tem de tudo. Tudo material, todas as possibilidades, inteligência, às vezes a beleza, tem tudo. Só que por conta dessa visão extremamente materialista, lhes falta o essencial, que é essa vida harmoniosa, que é essa vida espiritual, que vai ser o alicerce onde essa pessoa vai conseguir utilizar os elementos materiais, né, a beleza, as coisas que a vida lhe traz, para progredir na senda espiritual. E aí nós verificamos o contrário, né, que pessoas que têm as coisas ou que têm as possibilidades materiais, muitas vezes se atrapalham e que acaba sendo até uma pedra de tropeço. Por quê? Porque a pessoa ela tem os recursos, mas não sabe aplicá-los, né, e ela não alicerça a vida dela, né, numa rocha segura. E que rocha é essa? Essa rocha é a rocha do Evangelho do Cristo, né? A rocha do ensinamento, da espiritualização, do equilíbrio, da paz. Se nós pensarmos apenas nas coisas materiais, nós podemos ter uma vida aí, né, teoricamente, né, uma vida material extremamente rica, só que não quer dizer que ela é rica espiritualmente, não quer dizer que a gente tem, né, na nossa espiritualidade, nem no nosso caminho, essa construção positiva. Então, nós podemos estar nos iludindo. E aí, quando chegar, muitas vezes, durante a própria vida ou no desencarne, o espírito vai chegar do outro lado e vai perceber que ele tinha uma fachada, né, uma fachada que era bonita, que era colorida, né, que era cheia de possibilidades, mas que interiormente, né, nas relações que esses espíritos tinham, era fraco, era cheia de ruína, cheia de ilusão, né, era algo descartável. Por quê? Porque esse espírito não se conscientizou, né, e não buscou aprender que né, não só de pão viverá o homem, ou seja, não só das coisas materiais é a preocupação de nós encarnados, nós temos que ter uma preocupação também com a maneira que conduzimos as coisas e saber que tudo isso aqui é transitório, né, as coisas que nós temos, os objetos que nós possuímos, inclusive a beleza ou o corpo, ele não nos pertence, ele é um empréstimo divino, e que no momento certo esse empréstimo será devolvido através do processo da morte. E quando chegar essa devolução, o que nós teremos angariado, quais talentos nós teremos desenvolvidos? Muitas vezes, infelizmente, nenhum. Nós não teremos talento algum a ser apresentado, nós não teremos dignificado a nossa vida. E é interessante essa questão, porque né, hoje nós vivemos numa sociedade, num contexto, em que muitas vezes
né, só a preocupação da aparência, né, do status, do poder, de utilizar os outros a meu bel prazer, né, como ferramentas, como objetos, para satisfações de todos os tipos, né, mas as pessoas não são assim. As pessoas não são somente objetos. E mesmo que esse seja o valor da sociedade vigente, né, uma sociedade extremamente né, sem bases de nada, né, mas extremamente caótica, mas vem o Evangelho, vem o Cristo há mais de 2000 anos nos mostrar que existem valores perenes, existe uma base sólida em que nós podemos construir a nossa vida, uma vida de paz, de harmonia, de equilíbrio, uma vida que nos transforme não apenas em um corpo, né, um ser habitando esse mundo, mas um ser espiritual, um ser espiritualizado, um ser que está se espiritualizando e que está deixando um legado de paz, de luz, de harmonia, e que esse legado vai acompanhá-lo após a morte, vai acompanhar após ele deixar essas ferramentas aqui no planeta Terra. Então é bem interessante quando nós pensamos sobre isso e nós analisamos a TV, né, o rádio, as mídias aí todas, porque nós verificamos uma série de imprudências que, né, nós, como humanidade, cometemos em várias áreas, justamente por conta dessa visão limitada de achar que o que importa é só, né, a nossa satisfação, é só a nossa vida material, né, só se as coisas estão dando certo, os negócios, ou se, né, nós estamos satisfazendo os nossos desejos. E aí nós verificamos o quanto de erros, o quanto de dores, né, nós plantamos e depois colheremos naturalmente por conta dessa atitude. Então, é interessante nessas reflexões, né, nós analisarmos também nessa questão da bondade, do amor, né, de não pensarmos na questão, por exemplo, da beleza apenas como a beleza física. Lembrando que a beleza física, ela deve, né, ser complementada pela beleza espiritual, e que existem muitos espíritos que não possuem a beleza física, mas que possuem a essencial, a beleza espiritual, né, que é o conteúdo, porque a forma, a sociedade hoje, ela dá muito valor à forma, ela dá muito valor, né, à estética, mas ela não analisa se naquela estética, né, os padrões de beleza espirituais, né, há uma moral ali por trás daqueles padrões, porque a beleza física, ela passa, ela é efêmera, né, diante da beleza espiritual. Já uma alma que é bonita, uma alma nobre, essa beleza, ela se perpetua, né, ela deixa um legado aí que em séculos, né, às vezes em milênios depois, aquele espírito ainda estará sendo lembrado pela sua sabedoria, pela sua vida, pela sua conduta. Enquanto a beleza, ela é transitória. E hoje o que nós mais encontramos são espíritos se iludindo pela beleza, né, se iludindo, né, buscando curas ou milagres ou enriquecimento fácil, né, sem pensarem se estão enriquecendo a sua alma de bons valores, de boas condutas, de relações saudáveis. Isso é interessante porque muitas vezes nós queremos conquistar o mundo, só que nós perdemos a nós mesmos, nós perdemos a nossa alma, nós perdemos a nossa dignidade, porque nós nos rebaixamos para sermos reconhecidos no mundo, né? E o mundo, né, nessa entidade aí, nessa estrutura material que ele possui, ele nos cobra um preço muito caro, e as ilusões são muito grandes e muito diversas, né? Há ilusões para todos os gostos. Nós que precisamos tomar cuidado para não deixar enveredar por essas ilusões, nos deixar enveredar pelas nossas tendências, porque senão nós vamos passar pela Terra, às vezes até com conhecimento espiritual, né, aqui, ou pela doutrina espírita, ou por uma outra religião, né, ou ainda que não tenha religião nenhuma, mas talvez algum princípio de moralidade, de ética, mas diante dos convites do mundo, nós vamos deixar tudo para lá, né, e nos tornaremos pessoas hipócritas, nos tornaremos pessoas que falam uma coisa e fazem outra. E não só isso, nós estaremos né, jogando mais uma vez, mais uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de evolução. Nós temos essa possibilidade de trabalharmos, né, de prosseguirmos e de criarmos uma vida rica, espiritualmente equilibrada, de luz, de felicidade, com boas lembranças, com boas memórias, enquanto nós ainda temos a possibilidade de estarmos aqui encarnados, porque depois o tempo passa, né? Depois a saúde física se esvai naturalmente,
né? Tem certas pessoas que se afastam da nossa vida ou até mesmo voltam para a pátria espiritual, nós não podemos mais encontrá-las, talvez para reparar certas situações, e a nossa vida vai passando. E aí, quando nós olhamos, né, para a nossa juventude ou para os tempos mais novos, o que que acontece? Vem a amargura, vem o desespero, vem a tristeza, porque nós percebemos que nós só fizemos burrada, nós só demos murro em ponta de faca, né, como diz o ditado. Ou seja, nós tivemos a possibilidade de fazer coisas boas, mas infelizmente nós não conseguimos realizá-las ou ficamos apenas na teoria e criamos uma série de problemáticas, né? Magoamos, traímos, né? Pisamos na bola com pessoas que gostam de nós, né? E com um semelhante no dia a dia também, né? Nós não nos tornamos pessoas amarguradas, extremamente preconceituosas, né? Pessoas que com a visão fechada de mundo, não verificamos que a realidade nos traz várias possibilidades e que muitas vezes nós ignoramos essas possibilidades. E tudo isso, né, por quê? Porque nós vivemos, né, buscando apenas o pão material. Nós vivemos apenas buscando as coisas do mundo. E por isso que nós nos desesperamos, porque as coisas do mundo, elas são instáveis, elas são perecíveis. Hoje eu tenho um corpo saudável, não quer dizer que eu terei ele amanhã, nem daqui a 1 ano, nem daqui a 10 anos. E até o meu desencarne, provavelmente eu terei alguns problemas, porque é da natureza do corpo, assim como é da natureza da beleza física, conforme a idade vai chegando, ela também vai se esvaindo. E a pessoa que é vaidosa, ela vai entrar em desespero. A pessoa que né, não, é como a própria pessoa, né, que trabalha e que torra todo o dinheiro, não poupa, não se organiza, né, e depois chega à idade mais avançada. E aí? Né, ela não terá uma poupança, alguma coisa ali para auxiliá-la nesses tempos em que ela não puder mais trabalhar. Essa previdência, né, que a gente pensa muito na previdência, na aposentadoria material, nós também temos que ter essa previdência espiritual, esse equilíbrio, nós olharmos a consequência dos atos que nós estamos fazendo. Às vezes, né, nós verificamos que a sociedade coloca muito a questão do carpe diem, né, ou seja, do viva, né, do queime a chama da sua vida da maneira mais intensa possível, sem pensar nas consequências, porque você só vive agora, mas isso é uma mentira, tá? Nós vivemos e viveremos ainda outras existências, e quando nós pensamos sobre essa perspectiva, nós temos uma série de responsabilidades que muitas vezes nós estamos ignorando por essa falta desse conhecimento, ou porque é mais fácil fazer as coisas, né, e não, depois eu resolvo, ou não tem problema, eu magoei a pessoa, pisei na bola com a pessoa, não tem problema nenhum. Muitas vezes nós colocamos isso, né, ou a pessoa merecia mesmo, e nós temos essa atitude negligente, só que essa negligência que nós conduzimos na nossa vida, em algum momento ela vai se voltar para nós, e aí nós seremos chamados à responsabilidade. A negligência que eu tive hoje se torna na dor de cabeça de amanhã, né, naquilo que eu vou ser chamado a ter que reparar. Às vezes, reparar situações que eu pergunto, mas Deus, por que que eu estou passando por isso? Por que que essas situações acontecem na minha vida? Eu não mereço isso. Talvez nessa vida eu não mereça, mas e o que que nós fizemos no passado? Né, tudo é um contínuo, tudo está organizado, tudo está sendo conduzido. Então, nós temos que sempre pensar nessa questão, né, de que não somente de pão viverá o homem, né, nós também temos que buscar esse alimento espiritual e nos nutrir dessa disciplina, dessa organização, dessa calma, dessa paciência, desses valores eternos que são úteis e são importantes em todas as nossas existências, em todos os momentos, né? Em qualquer lugar é importante isso, só que muitas vezes nós deixamos o nosso egoísmo falar mais alto, os nossos sentimentos, os nossos desejos, e acabamos escolhendo coisas desnecessárias e causando muita dor, muita amargura para a nossa existência. E talvez agora a gente não perceba isso, porque tem coisas que nós só vamos colher lá no futuro. Então vejam, né, que às vezes parece que está dando tudo certo, né, mas a nossa vida está um caos espiritualmente falando, e nós talvez só vamos perceber esse caos quando acontecer algo mais grave, ou quando chegar no momento lá no futuro que a gente olhar para trás e falar, nossa,
Eu vivi, né, nadei e morri na praia. Por que que eu morri na praia? Porque eu não consegui estruturar minha vida de uma forma equilibrada, de uma forma prudente, de uma forma lúcida, de uma forma com sabedoria, porque eu me deixei levar apenas pelos movimentos das massas, pelo movimento das coisas materiais ou pelas minhas paixões, sendo que as paixões elas passam, né? Os desejos eles podem ser controlados. Nós que muitas vezes damos força a esses desejos, nenhum de nós, né, apesar de nós sabermos que nós temos essas né, o instinto e as nossas camadas materiais, mas nós somos senhores de nós mesmos, mas para isso é necessário o quê? É necessário disciplina, é necessário foco, é necessário esforço, né, trabalho constante, no quê? Na purificação do espírito, na transformação da nossa vida, para que a gente tenha uma vida boa, uma vida equilibrada, uma vida bem administrada, né, tanto em relação às coisas materiais, quanto em relação à espiritualidade, ao relacionamento com as pessoas ao nosso redor, a maneira como tratamos as pessoas, né, seja no trabalho, no trânsito, no dia a dia, tudo isso tem a ver com esse tema que Jesus colocou, né, não só de pão viverá o homem, e muitas vezes, né, nós entramos em desespero somente pelo pão material, e esquecemos do pão espiritual, esquecemos das outras responsabilidades e do peso que as outras coisas têm na nossa vida. Por isso que nós verificamos na nossa vida tantas pessoas né, depressivas ou ansiosas, né, ou desanimadas, ou sem propósito na vida, sem propósito nenhum, estão só aí enchendo a cara, bebendo, ou curtindo a vida, porque é isso que a vida tem para oferecer, e não é somente isso. A vida tem muito mais a oferecer a todos nós, mas para isso, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui na Terra, nós precisamos entender qual é o papel nosso no mundo, e nós muitas vezes não pensamos sobre isso, nós só nos deixamos conduzir, né, e somos conduzidos não para um caminho do bem, mas para o desastre, para o caminho do caos, para o desequilíbrio, porque essa é a nossa tendência individual e a nossa tendência coletiva. E aí nós verificamos essas revoluções, essas transformações, que todo mundo espera um salvador, espera alguém que venha nos tirar do caos, só que nós esquecemos que não existe esse salvador. O Mestre Jesus Cristo, ele é um educador, ele veio nos mostrar essas leis divinas, né, e ele vem nos convidar a aplicarmos essas leis divinas em nós mesmos, para nós nos salvarmos, para nós entrarmos em equilíbrio conosco mesmo. Não uma fonte externa que fará isso por nós, será a nossa própria consciência, será nossa própria atitude, mas aí é difícil. Por quê? Porque vai depender de mim. Né, e muitas vezes eu quero que os outros façam por mim, eu não quero fazer nada. E aí que nós verificamos, né, um dos grandes desafios da humanidade e de nós, espíritos encarnados, é nós, né, carregarmos a nossa cruz, como bem disse Jesus Cristo, né, nós fazemos a nossa parte, a espiritualidade está fazendo a dela, só que né, é difícil para nós muitas vezes admitir isso, que depende da gente, né, que nós temos a escolha para fazer algo progredir ou para fazer algo regredir, e que os problemas que nós encontramos, na maior parte dos casos, nós é que estamos plantando e nós que estamos colhendo, não é culpa de ninguém, é nossa responsabilidade. E aí que é o interessante, né, esse convite de Jesus Cristo, né, de nós verificarmos nessa outra visão, né, nós buscarmos essa responsabilidade espiritual e verificar que, né, nós não temos que nos desesperar pelas coisas materiais, nós temos que colocar as coisas materiais a serviço dessa conquista espiritual que nós buscamos. São ferramentas, meios para a gente desenvolver o nosso espírito e a nossa espiritualização. Mas é difícil porque muitas vezes nós, né, deixamos as coisas, a vida nos levar, né, a vida nos levar, só que a vida não vai nos levar, né, automaticamente para essas escolhas, para essa responsabilização. E aí é que nós nos iludimos. E quando a gente vai ver, a gente está cheio de compromissos, né, estamos, às vezes, até com as coisas materiais resolvidas, mas a nossa vida está caótica, porque a espiritualização, as coisas espirituais estão faltando, e elas que são o alicerce dessa mentalidade sadia, dessa vida equilibrada, dessa vida feliz. Nós podemos ter todas as riquezas do mundo, mas sem esse equilíbrio interno, esse equilíbrio com as pessoas ao nosso redor, nós estaremos sempre
ansiosos ou depressivos, ou querendo mais, ou não satisfeitos, né, ou tediosos, né, das situações que vêm na nossa vida. Por quê? Porque nós não sabemos o caminho que nós estamos trilhando, nós não temos um farol para nos guiar. E aí vem, né, Jesus Cristo e nos dá esse farol e vem nos auxiliar a encontrarmos esse caminho, né, e fazer a nossa vida, né, construir a nossa vida, fazendo o nosso melhor possível, né, sempre conciliando o lado material com o lado espiritual, lembrando que o mais importante é sempre o lado espiritual. Ele é o alicerce, né, para a manutenção das coisas materiais e para a manutenção também da nossa vida, do nosso equilíbrio, da nossa felicidade, para que a gente possa almejar essa verdadeira felicidade, essa verdadeira paz que todos nós buscamos. E assim, né, já vai dando o horário, então eu vou agradecendo a todos, vou desejando a todos uma ótima semana, uma ótima término de semana, né, nós estamos na metade, e depois um ótimo final de semana aí com muita paz, muita luz, muita sabedoria, e que todos sejam envolvidos no Evangelho do Mestre Jesus Cristo, que possam refletir sobre essa mensagem, se estão buscando esse pão espiritual, se não estão apenas, né, buscando nas coisas materiais a felicidade. Nós nunca encontraremos a felicidade somente nas coisas materiais. É necessário, né, todo esse conhecimento das leis divinas para que a gente realmente seja feliz. Um grande abraço a todos e boa noite.